No nosso debate, o deputado estadual Rodrigo Maroni, que é uma sensação aqui no Rio Grande do Sul, porque é talvez, em termos de sinceridade, o deputado que não leva desaforo para casa mesmo. O deputado Rodrigo Maroni tem posições fortes, posições políticas fortes, posições pessoais fortes, e talvez até por isso, né, deputado? Antes de mais nada, boa noite, obrigado pelo privilégio de contar com o senhor aqui no nosso Jornal da Noite, do Jornal da Cidade Online. Satisfação, Gustavo Vitorino, muita satisfação, fico muito feliz. Eu estava num podcast aqui na cidade de Encantado, onde tem o Cristo. Saí agora, estou dentro do carro, e até o menino aqui do podcast, que se chama Ele Não, disse para mim: convido o Gustavo, que eu estou querendo que ele venha no podcast, pela internet, ele é uma figura extraordinária. Pediu para mim te convidar, eu não poderia deixar de te falar. Então, eu fico muito contente de estar falando contigo, com o Henrique, que é uma pessoa que eu vi hoje alguns vídeos no YouTube. Estou muito contente de estar aqui na participação e peço perdão pelo atraso, porque realmente começou o podcast às 7, eu pensei que duraria menos. Deputado, a gente que se sente honrado, desde já agradecendo ao senhor, então a gente está fazendo uma operação triangular bacana, né? Porque estamos falando com Minas Gerais, com o Rio Grande do Sul, a capital e o interior do Rio Grande do Sul. Deputado, aproveitar a sua chegada, então, e vamos falar um pouco do senhor, porque o senhor tem fama de não levar desaforo para casa. Tanto que o senhor muda bastante de partido porque não aceita ordens, não aceita dedo na cara, enfim. Me fala um pouco dessa postura, deputado, sua, que eu diria que conquistou o Rio Grande do Sul, porque o senhor fez uma votação maravilhosa aqui no estado e é um dos deputados mais respeitados exatamente por isso, pela sua sinceridade. Pô, Gustavo, primeiro que eu fico muito contente de conseguir ter construído essa opinião, né? Eu, por temperamento e personalidade, eu sou um cara extremamente doce. Quem convive comigo, muitas vezes, até minha mulher, muitas vezes as pessoas perguntam para ela, mas o Maroni é agressivo? Tem gente que imagina que o indivíduo é hostil em qualquer lugar e tal. Eu acho que a política ela é um ambiente que se tornou um ambiente extremamente publicitário, né? E um coluio de muitos mentirosos. Eu costumo dizer que a política é a arte que a maior parte dos mentirosos descobriu como profissão, né? E isso começou a me gerar uma revolta já há muitos anos. Eu sou hoje um adulto de meia idade, né, que já tem essas crises existenciais com relação à política desde muito jovem. Só que eu precisava ir confirmando com meus próprios olhos, que é o que eu convido a população, os jovens, né, de que sempre é importante duvidar, questionar, não acreditar, não se apaixonar, né? O processo ele tem interesses que não são publicizados. E como a arte da política tem muita manipulação e muita mentira, né? Eu depois que entrei a ter mandato, eu disse, eu não consigo mais conviver. Se eu tiver que mentir, então eu prefiro eu ia entrar num estado depressivo, eu prefiro inclusive largar a política, sair fora e não nem saber, não vivenciar mais, né? E para mim conseguir resistir, eu digo que foi mais até um ato de propriamente de defesa emocional, pessoal, né? Seria eu podendo ser autêntico. Tanto que eu comento com as pessoas que muitas vezes, quase que diariamente, eu penso em sair da política. E isso é um processo que eu já tenho bastante estabelecido pela questão de privacidade, pela questão de eu ter descoberto ao longo desses anos que poucas coisas são verdades, né? Lamentavelmente, os políticos sobrevivem da mentira. Então, eu digo, ó, a negociação possível comigo é que me permitam ser quem eu sou. Se eu não tiver autonomia para literalmente me expor, até eu estava comentando com um rapaz aqui do podcast, e eu não tenho nenhum problema em ter contradição, mudar de opinião, mudar de partido, né? A contradição ela é minha melhor amiga, inclusive. Mas se eu não tiver essa autonomia, essa liberdade para estar bem na minha própria pele, aí podem ter certeza que eu prefiro, inclusive, renunciar a mandato, não concorrer nunca mais a nada e tal. Então, nesse sentido, tem dado uma repercussão legal e o que eu tenho ficado bastante contente é que a população, obviamente, que sempre foi muito iludida, historicamente
nem tinha contato, hoje através da internet, das redes sociais, consegue ter um contato, a diversidade de opinião, né, tem pelo menos percebido e, vamos dizer, intuído, né, ó, o Maroni é um cara diferente desse ambiente. E não que eu queira ser um diferentão nem nada, pelo contrário, mas no sentido de perceber que, bom, dá para ter pessoas, né, que tenham resistência de não querer ser o legal, o representante do bem, o cara que só tem coisas boas, mas não, um ser humano comum, né, cheio de contradições, mas que procura relatar o que vivenciou. O senhor, deputado, teve uma posição muito corajosa, porque o senhor o senhor começou a sua carreira política em partidos de esquerda, passou pelo PSOL, PCdoB e outros partidos de esquerda, e o senhor se disse decepcionado com a esquerda, porque exatamente as expressões que o senhor usou há pouco, o senhor deixou bem claro que isso o agredia. O senhor disse que é muita mentira, é muita enganação, e por conta disso o senhor não queria mais sequer se aproximar de tendências esquerdistas ou coisa assim. O senhor não disse ser conservador nem de direita, apenas disse que não conseguia conviver mais com a mentira, daí o porquê se afastou da esquerda. Dá para resumir esse seu sentimento? Que tipo de sentimento o senhor teve à medida que foi se decepcionando com o pensamento esquerdista, deputado? A esquerda, na minha opinião, ela tem todo um projeto e um programa de sedução de muitos anos, principalmente no período militar e pós-militar, soube fazer um processo de evangelização, eu diria assim, né? Um processo que extremamente sedutor, né? E um corte social como se representasse de um lado bem, quem defendesse as ideias, e de outro um antro de maracutaia que queria dinheiro e tal. Lamentavelmente, o que eu descobri nessa passagem toda pelo PSOL, pelo PT e pelo PCdoB, primeiro que eu acho que tu acreditar nisso quando jovem, como diria o Nelson Rodrigues, até é possível de ser entendido. Mas tu chega com 40 anos como eu e tu continua acreditando nisso, tu é um idiota, né? E idiota por quê? Porque, na minha opinião, até eu fazia um convite àqueles que ainda são militantes ou que são jovens, né? Se tu não tem pai rico, se tu não tem a vida garantida e se tu vai ter que trabalhar e batalhar, se afaste da esquerda porque tu vai perder muito tempo como eu perdi, né? E um tempo precioso de tu poder te organizar, de tu poder ir para o mercado de trabalho. A vida real é muito difícil, extremamente difícil, viver difícil. E, lamentavelmente, eles propagandeiam e seduzem jovens, né, em torno de palavras bonitas, de poesias, de cantorias, e a realidade é que isso é tudo uma fantasia para ter um mercado de pessoas que fazem um trabalho gratuito, muitas vezes, né, aquele militante da ponta, de graça. Né? Então, e o que, que eu comecei a perceber? Tudo é em torno do dinheiro e do poder, né? E eles são especialistas em dinheiro e poder, mas sempre para o mesmo grupo, sempre para os mesmos, para se manter, inclusive, 30, 40 anos sem trabalhar, né? E deixando aqueles literalmente bobos, né? Ou idiotas, ou pessoas que estão iludidas, né? Que não têm contato com a realidade, fazendo um serviço gratuito. Eu até fazia um convite que eu faço aqui no jornal Cidade Online, que é o seguinte: se tu realmente é um militante valorizado, né, um militante esquerda valorizado, peça no PSOL, no PT, no PCdoB, para te ser o próximo tesoureiro do partido, para ser indicado para ser tesoureiro, ou para ser assessor da tesouraria, ou para ser assessor parlamentar, sem que tenha alguma troca, alguma coisa. Porque isso também não é comentado com os militantes, tu vai descobrindo ao longo do tempo. Então, eu diria hoje, eu me formei em psicanálise, história e ciências sociais, né, Vitorino? E fiz 9 pós-graduações, filosofia, história, ciência política, ciência da religião. Procurei estudar a humanidade como um todo, né? Antropologia, né? E quase 90 extensões. E nenhuma teoria mais próxima da realidade
do que tu conservar aquilo que existe. Isso é concreto e é real, não é fantasioso como o processo da esquerda. Naturalmente, se tu vai numa festa, por exemplo, essa gurizada hoje, e tu falar lá pra menina que tu reparou, que tu tá encantado, que ela é uma menina bonita e mentir, tu vai contar, ou mentir de ti, tu vai iludir ela. Mas quando ela descobrir a realidade de ti, é o concreto. E é mais ou menos aí que é o processo da esquerda e o processo conservador e o processo de direita. A esquerda seria o cara que vai para mentir, para contar uma versão noturna na boate, para encantar e seduzir a menina na noite. E a direita é aquele que vai dizer, olha, amanhã eu tô aqui na festa, mas vou ter que sair daqui 7 da manhã, trabalhar, amanhã talvez meu salário eu ganho R$ 1.500, eu não tenho carro, dá real. A real que não é agradável muitas vezes, a real que não é sedutora, que não é encantadora, mas que é a verdade absoluta daqueles que têm coragem de enfrentar o que são mesmo, que a vida é difícil para todos. Então hoje eu me consideraria um cara conservador, porque eu acho que cada conquista que cada ser humano tem na sua vida real é uma grande conquista. Não é um conto de fada, não é uma piada, não é uma frase de efeito, não é uma peça publicitária como faz a esquerda, que parece que tudo é um conto de fada. Tu fica ali 20 anos, como eu fiquei, por exemplo, dos 13 até os quase 30, acreditando que se um grupo sai, tá tudo resolvido. Muitas vezes a pessoa não consegue nem resolver o seu casamento, não consegue nem resolver a sua relação com o vizinho, não consegue nem conviver profissionalmente com o colega, mas se mudar o presidente, se entrar os de esquerda, se entrar aqueles que acham que tudo pode melhorar, né? Porque, de fato, tem muitas coisas para melhorar, o mundo é assim, perfeito, e vai ser sempre, as coisas estão resolvidas. Então, eu hoje prefiro acreditar que eu seja um cara conservador, no aspecto de valorizar que as conquistas são extremamente difíceis. A exemplo desse momento, né, político, aonde tu tem um presidente que desestrutura o sistema literalmente, né, confronta uh, tudo aquilo, as crenças culturais, as crenças que foi incutida ao longo dos últimos 40 anos, né, e ele é ruim porque, lamentavelmente, tem que se construir um personagem de que o indivíduo é ruim, como se o ano que vem tudo poderia ser salvo. Então, essa é um pouco a minha opinião. Deputado, eu queria agora também, e já trazendo o doutor Henrique de volta ao nosso tema, quero levantar uma questão para vocês dois, no tocante à criação de CPIs. Em ano eleitoral, particularmente no Congresso Nacional, a ideia de se criar CPIs de cunho estritamente político sempre foi uma vertente. E esse ano, mais do que nunca, os partidos de esquerda, PT, PCdoB, PSOL, Rede, PDT, estão propondo CPIs no Congresso e no Senado para fiscalizar vacinação ou medidas do Ministério da Saúde. A gente sabe que é só palanque político. E aí eu queria levantar essa questão para o senhor, começando pelo senhor, doutor Henrique. Palanque político em ano eleitoral, botando discussão de saúde no meio, não fica um negócio meio ridículo? Vou puxar pela memória de todo mundo aqui. Talvez vocês se lembrem, né, todo mundo que tá assistindo aqui, se lembre daquele conhecido filme, o Tropa de Elite, onde o deputado presidente da Assembleia fala: CPI em ano de eleição vira campanha eleitoral, não vou abrir nenhuma CPI. Gente, é realidade. Eu tenho um pensamento muito particular sobre CPI, e o deputado... Boa noite, deputado, tá? O prazer estar aqui contigo também. E é bom termos representantes conscientes, né, do que é a política e de qual o papel, o papel do deputado, o papel do político, e foi muito bacana a sua fala, parabéns. Eu tenho uma posição bem particular sobre CPI. Eu não sou favorável a CPI nenhuma nunca. Eu penso da seguinte forma: você vai invariavelmente, a CPI ela vai seguir o trâmite daqueles que foram os responsáveis pela sua abertura. É aquilo que o relator vai querer escrever
Você pode falar a história pode ser totalmente outra. O relatório vai seguir aquilo que o relator quer, que o presidente quer. A gente viu isso na CPI das fake news, onde agora me perdi, Lídice da Mata, se não me engano, que é a vice-presidente, ela falou textualmente, ela disse, olha, eu acredito que nós vamos, porque eu acho que fake news é crime. Começou errado porque acha que é crime. Um negócio que não existe na lei, né? Eu acho que é crime e eu acho que nós vamos conseguir demonstrar, nós queremos demonstrar que eles cometeram crimes e vamos, sem elemento nenhum, sem nada. E o que a gente viu ano passado, naquela CPI no Senado, do Covid, ridículo, ridículo. Fizeram um palanque com a morte de pessoas, um estardalhaço. Renan Calheiros se colocando ali como baluarte, né, da saúde, da salvação, da honestidade no Brasil. Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, um espetáculo grotesco foi o que a gente viu ano passado, para resultar em um relatório pessimamente escrito, que eu acho que um estagiário de direito, aliás, eu nem vou ofender os estagiários de direito, que eu acho que eles fariam uma coisa muito melhor do que foi aquele relatório da CPI, não é? E, pelo amor, quem não leu, tenha curiosidade de ler. Vocês vão ficar, como um amigo meu gosta de dizer, absurdados com o que vocês vão ver ali. Os meus alunos aqui acharam graça, porque eu sou conselheiro da OAB aqui no Rio Grande do Sul também, faço parte do órgão especial, enfim, e eu faço palestras e converso muito com a garotada. Os meninos pegaram algumas frases soltas e me perguntaram, eu digo, gente, vocês querem que eu responda a verdade ou querem que eu diga o que isso aí quer dizer? Porque o constrangimento em termos de saber jurídico foi vergonhoso, doutor Henrique. Foi vergonhoso. O Renan Calheiros é advogado, tem formação em direito. As perguntas que ele fazia, eu não aceito que aluno faça no segundo semestre. Então, exatamente, foi constrangedor. Deputado Maroni, CPI aí aperta o senhor? Como é que o senhor lida com CPI? Eu não tenho dúvida nenhuma que CPI, eu convivendo no parlamento, tanto de Porto Alegre quanto agora na Assembleia ali do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre também, CPI é um instrumento meramente político panfletário, tá? Ele não tem nenhum objetivo a não ser, eu diria que para ti, e eles são especialistas nisso, tanto que eu nem um ano que eu tive no parlamento, o PT, o PSOL, o PCdoB não teve sugestões de CPI. Sempre teve, porque para eles é praticamente a garantia do mandato deles em cima da CPI. A CPI é meramente um instrumento eleitoral. Ele não tem a criação de fato na mídia, na imprensa, né? Politicamente, todo mundo que convive, eu poderia fazer uma pesquisa gravada entre todos os vereadores e deputados para relatar para vocês a disputa que é entre os parlamentares da esquerda por uma CPI, porque eles enxergam na CPI basicamente a reeleição deles, né? O papel de todo parlamentar de esquerda é subir em cima de um caminhão e criticar tudo, abrir uma CPI, né? E algumas outras coisas não tão republicanas que eu não gostaria de comentar aqui, mas que poderia, inclusive, relatar, né? Que não são, na minha opinião, questões que deveria ser moral e que fazem com que os parlamentares de esquerda sobrevivam. Mas, assim, essa é a realidade da CPI que eu acompanhei. Não teve uma CPI com cunho objetivo real de melhora da situação ou das circunstâncias que fosse debatida, né? O objetivo central é marketing, mercado e marketing, naturalmente, porque qualquer polêmica da mídia, da imprensa, né? Isso tem um público ali de seguidores que está ali para reclamar de tudo, a população insatisfeita com muitas questões também, muitas vezes quer colocar suas frustrações para fora, reclamando daquilo que nem sabe o que está reclamando, mas está reclamando. Então, naturalmente, eu diria que qualquer CPI para o indivíduo que consiga presidir ou relatar é 50% ou 60% de uma reeleição. Por isso que a esquerda disputa tanto para ter CPI em qualquer cidade, município, governo, em qualquer circunstância. Se tiver como abrir uma CPI, para eles é mais importante, inclusive, do que ter um mandato que possa produzir alguma coisa interessante. Eu quero avançar nesse assunto e agora chegar um pouco
aos estragos que a pandemia está provocando. Alguns governadores já começam a fechar os seus estados e alguns ameaçam fechar tudo. O objetivo agora continua sendo a saúde, o pretexto continua sendo a pandemia, ou os senhores acham que tem um componente político em ano eleitoral que pode estar influindo esses governadores a literalmente boicotar uma retomada da economia brasileira? Doutor Henrique, o que o senhor acha? Ô, Gustavo, eu com toda sinceridade, eu acho que, como dizem, né, errar é humano, persistir no erro é burrice. Nós vimos que fechar tudo não resolveu em lugar nenhum, não teve comprovação. Em tempos onde se fala tanto de comprovação científica, mas a ciência é negacionismo, não sei o quê, não apresentaram, ninguém apresentou em momento algum nenhum estudo confiável, estudo não, nenhuma números confiáveis de eficácia, né, números de efetividade nessas medidas de fechamento. Vamos fechar tudo aqui, né? Fecha tudo, a economia vê depois, né? E a gente está vendo o que está acontecendo. E até voltando, mas mantendo no mesmo assunto, quando você vê uma CPI que não investiga os casos efetivamente de desvio de recursos, que, gente, foi escabroso. Respirador sendo comprado através de loja de vinho, máscara que custava R$3 sendo comprada a 35, respirador de 30 mil saindo por 280, hospital de campanha sendo montado e desmontado sem ser utilizado. E aí você vem me falar que há uma preocupação com a saúde? Não, na minha opinião, nunca houve. Sempre houve o componente político. Há um vídeo muito famoso, lamento não lembrar o nome da cidade, mas se eu não estou equivocado, do Ceará, onde está acontecendo uma festa, uma festa, uma churrascada lá, e o prefeito pega o microfone e falou: gente, olha, vamos fazer o seguinte, estão pedindo aqui para eu deixar abrir o comércio, vamos combinar. Se eu deixar abrir o comércio agora, eu vou perder 1 milhão aqui para a prefeitura, que eles vão mandar para a gente. Então, deixa eu receber o dinheiro primeiro que eu mando abrir o comércio. Gente, isso é palhaçada, é brincadeira. E você vem me falar, não, gente, é saúde, é ciência. Ô Gustavo, para mim, com toda sinceridade, o componente, vamos deixar claro, houve pessoas e políticos muito bem intencionados, houve prefeitos que realmente tentaram e que usaram isso como uma tentativa mesmo, acreditaram que poderia resolver de alguma forma. Nós não vamos colocar todos, né, na mesma vala, mas que, na minha opinião, quem persiste nesse erro, quem persiste nessa situação, não está preocupado com saúde. Já percebeu o poder que tem nas mãos, e aquela história, quer conhecer o homem, dê poder a ele. E quando o sujeito é picado pela mosquinha, né, a mosca do poder, ele se sente, e quando ele tomou conhecimento daquilo que ele pode fazer, saúde já ficou em segundo plano há muito tempo. O componente político, na minha opinião, manda muito mais do que qualquer outra coisa. Deputado Maroni, muita gente fechando, cidades fechando, estados fechando. O Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais fechou, mas isso não reduziu o número de mortes. O número de mortes por 1.000 do Rio Grande do Sul, por exemplo, é inferior a Santa Catarina, que fechou muito menos que o nosso estado. E, ao mesmo tempo, a nossa economia, segundo os dados do Ministério da Economia, o Rio Grande do Sul foi um dos estados que mais perdeu na economia, que teve maior perda de PIB. Ou seja, além de não dar certo e não funcionar, nos deixou numa situação complicada, porque a nossa economia patina para retomar. Como é que o senhor vê essa coisa de fecha tudo, querem fechar de novo, agora é ano eleitoral, enfim, o que se pode pensar nesse momento num fechamento outra vez, deputado Maroni? Eu volto para a questão do quanto tu tem uma ancoragem por trás familiar ou tu tem dinheiro, né? Só é favorável a fechar tudo quem tem uma garantia financeira. Não há como, é impossível, humanamente impossível, tu sugerir para uma pessoa que depende do seu salário, depende do seu trabalho, que ela não trabalhe, né? E é uma grande mentira tu dizer que as empresas não precisam de lucro para sobreviver. Quem fala isso é um mentiroso, costumaz. Tem gente que faz discurso contra as grandes empresas como se arrecadassem sem lucro.
Tem, inclusive, empresas que fazem discussão relacionada ao bem comum, a coisas no aspecto do socialmente sustentável, mas na prática uma empresa que não tem faturamento, ela não sobrevive. Isso, inclusive, são instrumentos de marketing para poder faturar mais. Então, quem te diz que para sobreviver o lucro não é a primeira coisa, já está mentindo, já começou mentindo, né? Ou tem uma família ou um mandato político que o sustente. Não há nenhuma outra possibilidade. Tu não tem como pedir para uma família sobreviver sem trabalhar. Isso não há em pandemia, em guerra, em qualquer circunstância. Tu não tem como sugerir. Tu vai sugerir o que para essas pessoas, né? E eu não tenho dúvida nenhuma que esse instrumento relacionado à questão da pandemia, ele também teve um caráter único, exclusivamente eleitoral e político desde sempre, desde o início. Não foi agora. Os políticos que eu convivo lá, inclusive alguns mais sinceros, inclusive da esquerda, reconhecem isso no trânsito de corredor, na fala de mesa, no cafezinho. Mas na prática, eles exercitaram plenamente uma campanha eleitoral durante esses 2 anos, de desgaste público, como se tivesse o Brasil um inimigo em comum, como se fosse um problema específico aqui, como se o Bolsonaro, o nosso presidente, fosse quem estivesse acabando com todo, criando um problema mundial, né? Como se tivesse sido solucionado. Muitas pessoas me perguntavam com relação à vacina no ano passado, antes de sair a vacina, em 2020, e eu dizia, tchê, não é nem o Bolsonaro, não é nem o Lula, não é nem o Dória, não é nem o João, nem o Gustavo Vitorino, nem o Maroni. O capitalismo, ele é pragmático. Se tu tem para vender, vai ter para comprar. Não está interessado objetivamente em quantos vai salvar mais. Nenhum dono ou representante de vacina está preocupado se a vacina do bem é essa, se a vacina é aquela. Eles querem vender. Eles querem faturamento e lucro, e no momento que tem para vender, tu vai comprar. Agora, não dá para te fazer política em cima de um governo, em cima de hipótese, porque daí eu poderia apontar, bom, que pena que o Bolsonaro não acabou com a pandemia lá em 2019, entendeu? Antes de ter vacina. Ele poderia ter procurado um laboratório e ter feito a vacina a ele. Poderia ter viajado e procurado os insumos e buscado cientistas e feito. Então, a opinião política, tu constrói qualquer síntese de ideia. Tu justifica a tua opinião a partir do que tu quer. E, lamentavelmente, isso sim o Brasil foi muito mal. Que os políticos exploraram isso de forma política constantemente para garantir as suas eleições. Eu, ano passado, disputei a eleição de prefeito e, por ser gordo e ser fumante, eu tinha um medo real de morrer, tá? Então, eu evitava ter o cuidado de andar com máscara e tal, usar álcool gel. E eu confesso para ti, quem mais aglomerou pessoas na campanha eleitoral de Porto Alegre foi a Manuela, do PCdoB, a Fernanda Melchiona, do PSOL, o Miguel Rosseto, do PT. Basta quem trabalhou para eles se pronunciar. Eu via todos os dias os vereadores de Porto Alegre que se elegeram, foram os que fizeram campanha de rua, o Matheus Gomes, a Karen, o Leonel Hadi, a Dayana, a Laura Cita. Basta vocês ir nas redes sociais e ver o número de pessoas que eles aglomeravam diariamente, fazendo campanha, festa. Então o discurso era um na TV e na rua era outro. Eu via protesto, eu via a Sofia Cavedon, que é uma deputada, Henrique, aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, professora, ela fazendo protesto contra a Covid na frente da prefeitura com 300 pessoas. Dá pra te... Tu entende? Eu fico imaginando o quanto a pessoa tem que ser muito burra, né? Ou a população comum, aquela pessoa que está lá tentando entender aquele movimento. A mulher fazendo protesto contra a Covid na rua com 300 pessoas. A Manuela, a Fernanda Melchiona, falando que aglomerar era ruim, com 200, 300 militantes fazendo passeata. A Manuela deve ter reunido na véspera da campanha de segundo turno, basta vocês botar na internet agora, desliguem depois e olhem, umas 5.000 pessoas na Cidade Baixa, que é um bairro aqui de Porto Alegre, na véspera da eleição, no domingo de véspera de eleição, falando contra a Covid em cima da Kombi. Dá para acreditar numa coisa dessas? Entende? Então, assim, ó,
é uma demagogia, é uma mentira, é uma capacidade de mentir tamanha, tão grande, sabe? Que eu, sinceramente, acho que flerta com questões psiquiátricas essas pessoas, né? De maldade. Porque eu vou ser bem franco, eu posso querer desgastar e ter uma opinião e manter meu mandato e tal, ok. Mas então tu pelo menos finge, né? Agora tu imagina tu reunir pessoas para te fazer política, tu quer palanque, inclusive daquilo que tu tá construindo contra. É uma coisa assim, ó, absurdo que se vivenciou nisso, mas isso mostra muito o que é a atual situação, né, uh, do nível político que se chegou, né? Isso é um reflexo, sim. As pessoas entenderam que a coisa sendo vendida como um comercial, porque tu vê, eles estavam preocupados em propagandear como um comercial que eram contra a Covid, reunindo 5.000 pessoas, 300 pessoas. Então, se entendeu que a peça publicitária vale mais do que tu ter uma honestidade, né? Inclusive com aquilo que tu está defendendo. E, lamentavelmente, quem pagou o preço disso tudo, na minha opinião, é a confusão que se gerou na população, né? O ambiente, objetivamente, de as pessoas não saber o que fazer, né? A confusão. Agora, eu quero só dar um recado, assim, que eu acho importante. O indivíduo que diz que o cara tem que fechar tudo, né? Na minha opinião, no mínimo, ele tem que gravar a família dele sem nenhuma renda, mostrar os extratos bancários e não ter comida e não ter nada e tentar ficar dentro de casa. E ninguém sai, ninguém arrecada, não pode pedir comida. Tá entendendo? Tu não deixar trabalhar, sinceramente, é a autenticação de que tu tem alguém que te banque. É a assinatura cartorial. Se tu defende isso, é porque alguém te banca, tu tem alguma renda de alguém que te banca. Não tem como qualquer pessoa cogitar isso. Então, eu acho assim uma maldade absoluta que foi feito com essas pessoas, sabe? Sugestionando o número de pessoas que perderam emprego, que ficaram sem perspectiva. Talvez o país vai levar anos para se recuperar, né? Empresas pequenas. Então, assim, é uma situação. A Covid durou 2, talvez vá 3, talvez vá 4, e talvez, enfim. Agora, essa questão econômica, eu não tenho dúvida que talvez eu vá morrer e o Brasil ainda não tenha se recuperado dela. Deputado, doutor Henrique, para a gente fechar o programa de hoje, eu quero fechar agora com um tema, fechando um tema de Brasília, um tema de bastidores. Quem será vice de Bolsonaro? Vários nomes já apareceram, muita gente já sugeriu. A ministra Tereza Cristina já chegou a ser favorita por ser mulher, por ser moderada, por ser uma pessoa experiente e uma gestora espetacular. Pelo menos isso ela está mostrando no Ministério. Já surgiram outros nomes, nomes do Centrão já foram cogitados, e agora o nome do general Braga Neto ganha força e começa a se sobressair. Bom, partindo disso, se teria outra vez uma chapa conservadora do tipo puro sangue, ou seja, uma chapa militar. Quero ouvir a opinião dos senhores sobre essa possibilidade. O general Braga Neto é uma boa alternativa? Ele soma? Seria um segundo Mourão? Enfim, como é que vocês vislumbram esse cenário? Doutor Henrique Oliveira, por favor. Olha, eu acho, ao que parece, o Bolsonaro pretende repetir o mesmo pensamento que ele teve em 2018, né, de ter um militar como vice-presidente, até para, de certa forma, desencorajar um pedido de impeachment, e isso foi muito divulgado e chegou a ser falado quando se comentou o nome do general Braga Neto. Eu observei muito as reações, porque eu creio que muitas dessas especulações, elas são soltas, né, ao vento, até para sentir a reação do eleitorado, a reação da base, ver como vai ser discutido aquilo ali, e eu vi uma reação na base aliada do presidente, uma reação muito positiva. Já no eleitorado, eu vi uma reação dividida. Eu vi gente apoiando, eu vi gente em dúvida. Não vi muita gente batendo, não, mas pelo menos em dúvida. De minha parte, eu confesso, eu não tenho como afirmar que é a melhor opção ou não é a melhor opção, e eu digo pelo seguinte: eu tenho um exemplo
muito claro aqui que eu prefiro aguardar um pouco e observar mais a movimentação. Porque eu já quis Janaína Pascoal para vice-presidente em 2018. Achava naquela época que seria maravilhoso. Gente, Janaína Pascoal vai ser sensacional de vice. Estava redondamente enganado. Então, se você olhar pelo lado de o presidente está buscando alguém da confiança dele, e ao que me parece, o general Braga Neto conta com a confiança pessoal do presidente, ok, se formos olhar sobre esse aspecto, seria uma boa escolha. Já pelo aspecto político, será que essa chapa... Tudo bem, vamos esquecer um pouquinho da figura do Bolsonaro. É claro que ele é o principal da chapa, é ele que arrasta o voto majoritariamente. É evidente, não tem a menor dúvida disso. Será que politicamente o general agregaria alguma coisa nesse ponto? Então é algo para se observar com mais tempo. Não vejo hoje ainda como algo que eu possa dizer, não, é uma tacada de mestre, é genial, sensacional. Eu prefiro, como nós gostamos de dizer aqui em Minas, prefiro guardar minha boca para comer minha farinha. Vamos observar um pouquinho mais e, de acordo com a movimentação, de acordo com os bastidores, mesmo porque vai ter muita discussão ainda, a gente sabe que vai ter partido de centro querendo emplacar uma vice-presidência, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Então, em resumo, se focarmos aqui na questão confiança pessoal, ok, creio que seja uma escolha pessoal dele, mas se vai acontecer de fato e se é a melhor escolha, vamos aguardar um pouquinho mais. Deputado Maroni, quem o senhor acha que cai como uma luva nessa chapa como vice-presidente de Bolsonaro? Seja uma... Opa, desculpa. Eu defendo, Gustavo, que seja uma chapa... o cenário do Brasil, o cenário da política é um cenário que tu nunca tem confiança. A posição do Bolsonaro faz com que ele esteja... Eu tenho pena dele. Em muitos momentos, eu me lembro, me recordo do ser humano Bolsonaro que tem por trás, e eu me coloco na condição dele. O cenário de política é um cenário extremamente delicado, um cenário onde tem maior traição. Eu costumo comparar muitas vezes a política ao crime organizado, com a diferença ainda em alguns momentos que não tem tantos homicídios, mas as chantagens, os transtornos, as ameaças, tudo isso existe, como no crime organizado, Então, eu acredito que a posição do Bolsonaro, onde além de tudo tem interesses escusos, permanente, diário, eu imagino o número de chantagem permanente, todos os dias, em todos os momentos, né, de partidos, de parlamentares, em todas as circunstâncias, e a vaidade que é despertada, que também muitos buscam dinheiro, mas muitos buscam poder e buscam a vaidade, a contemplação da sua vaidade, eu agiria por aquele que não tem muito como despertar sua vaidade, né? E tem uma situação financeira mais garantida como general. E é um cara que pode ser mais leal, porque o jogo é duríssimo. E se tu vai entrar num jogo onde aquele que vai dividir a bola, mesmo que eleitoralmente não traga, não componha, né? Mas no meio do campo pode ser rendido, porque é muito sedutor, né? A gente teve experiências aí nesse governo e na política em geral, aonde tu tá diariamente tensionado, é mais ou menos, eu penso assim, é mais ou menos como tu casar com uma pessoa, eu gosto de fazer essas analogias, e daqui um pouco tu convidar para vir morar contigo 3 caras mais bonitos do que tu, 3 caras, entendeu, com mais estabilidade financeira do que tu, 3 caras mais inteligentes do que tu, e tu tem que sair para trabalhar. Pode não acontecer nada, entendeu? Pode não acontecer nada. Essa possibilidade pode. Mas efetivamente, lá um dia, daqui um pouco, a tua esposa tá carente, sabe? Lá um dia tu reclamou do trabalho, tu chegou cansado, a demanda foi esgotante, tu não conseguiu cumprir, né, o resultado da relação daquela semana e ponto. Então, a ocasião, a gente é ser humano, a ocasião faz a circunstância. Eu não tenho dúvida que tu, na presidência da República, sabendo que as tensões de vaidade, as próprias tensões e estímulos da própria imprensa, né,
tentando incentivar, criando candidatos, os partidos incentivando permanentemente figuras a agir em torno da contradição para ganhar a projeção nacional, né? É literalmente tu dormir e tu morar com os 9 mais bonito e inteligente o tempo inteiro e tendo que acordar tranquilo para isso. Eu, na situação dele, e sabendo que a coisa é em torno do nome dele, do que ele representa, né, do combate enfim, a toda a hipocrisia e toda a mentira que vem sendo colocada pela esquerda, eu acredito que o melhor é ele se assegurar com aquilo que tem menos risco. E o menos risco é um general que tem estabilidade financeira, já é general, ou seja, financeiramente ele não vai ter nada a agregar, no aspecto de ter um grande resultado financeiro transformador na sua vida, e ao mesmo tempo também não é uma figura que despende ou tem essa vocação para a vaidade, né? É um cara que vai estar ali para colaborar, porque os políticos, todos, ou quase todos, e na posição do Bolsonaro avaliaria isso, todos ou quase todos ficam irresistíveis numa posição de sedução. Quase todos. Eu diria que 99,9%. Né? Muitas pessoas questionam, por que na política, por exemplo, tu tem que ter o Bolsonaro defende seus filhos? Eu diria que por uma questão de confiança. E mesmo assim, nas famílias há traição também. Não estou aqui dizendo que não há. Mas na política é um jogo que não existe um espaço de solidariedade permanente. Para os políticos, o grande troféu é espaço público e a projeção pessoal. Então, eu, na situação dele, escolheria aquilo que é mais seguro para manter um governo mais intacto. Bom, senhores, o nosso tempo está estourado, mas eu não quero deixar pelo menos 1 minuto para cada um, é o máximo que eu posso dar aqui, 1 minuto para cada um, para as considerações finais, começando então pelo doutor Henrique. Doutor Henrique, um prazer ter o amigo no programa. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de nos atender e participar conosco aqui no nosso Jornal da Noite, no Jornal da Cidade Online. 1 minuto para o senhor, doutor Henrique. Gustavo, de forma alguma, mais uma vez, repito, o prazer é meu, é uma satisfação sempre participar com vocês aqui, e vamos nos preparar, realmente, né, vimos aí que em mais ou menos 1 hora, nós falamos de 3 assuntos efervescentes e diretamente ligados ao ano eleitoral. 2022 realmente vai ser um ano diferente dos outros, como o deputado Rodrigo bem falou. Eu tinha dito que a disputa foi antecipada em 1 ano, mas ele tem razão, foi antecipada em 2. Isso aí vem 19, até 3, se for o caso, 19, 20, 21. Nós realmente, eu creio que nós não saímos do clima eleitoral de 2018, a realidade é essa. Nós vivemos um constante clima eleitoral de 2018 até agora. Então vamos nos preparar, porque 22 promete, viu? Vai ser complicado, mas vamos firme, vamos em frente. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou sempre à disposição. Obrigado, doutor Henrique Oliveira, falando direto das nossas Minas Gerais. Deputado Rodrigo Maroni, muito obrigado pelo privilégio, deputado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Noite, no Jornal da Cidade Online. Uma alegria ter a sua participação. Espero que nós possamos conversar muitas vezes ainda aqui pelo nosso canal. 1 minuto para o senhor. Muito obrigado, Gustavo, uma satisfação enorme, né? Eu saí do podcast, estou aqui no escuro do carro, conseguindo falar daqui, né? Mas eu quero agradecer a ti, ao Henrique, e lembrar as pessoas, né, que acompanham o nosso trabalho relacionado à causa animal, que continuem ajudando. Os animais precisam da sensibilidade da população de todas as áreas, né, e de todas as profissões, de todas as pessoas. E falar que a eleição de 2022 agora é muito importante a população se atentar, que não é uma eleição de 4 anos. Isso é fundamental. Essa eleição que o Lula é o grande inimigo do Bolsonaro é uma eleição que não será de um governo de 4 anos. Se o Lula se eleger, por isso a batalha, e é fundamental a sensibilidade e as pessoas e terem esse entendimento, né? É um governo de, no mínimo, 20, 25 anos. Eu estou com 40 anos. Significa que esse governo do Lula, caso ele se elegesse, iria até os meus 65 anos, no mínimo, porque ninguém sabe aparelhar mais do que o PT. Eles têm profissionais pensando permanente e diariamente, em todos os minutos, nisso. E é o retorno do Zé Dirceu, é o retorno do Genuíno,
é o retorno de toda essa turma que manda no PT. É fundamental as pessoas saberem que essas pessoas não sumiram. Elas talvez não estejam diariamente nas capas de jornais, nem fazendo campanha com o Lula, né? Mas é esse grupo que vem, e vem muita gente organizada em todos os estados, né? E outros partidos para um projeto de 25, 30 anos. Essa é a realidade. O que a gente está disputando agora, ou é a consolidação da alternância no poder, ou é a garantia de mais 20, 25, 30 anos de governo do Lula. Nós temos que se atentar nisso, e esse ano vai ser fundamental, né, a população ter esse conhecimento. Obrigado, deputado Rodrigo Baroni, uma alegria recebê-lo mais uma vez. E a todos vocês que nos acompanharam aqui no Jornal da Noite, antes do encerramento, quero mostrar para vocês a capa da nossa revista A Verdade, que vai estar já à sua disposição. Pedir para a nossa equipe de produção já colocar aí. Olha aí, em primeira mão, capa da revista A Verdade desta semana. E o tema é polêmico, como não poderia deixar de ser, né? Quem matou Jair Bolsonaro? Eu tenho um artigo na nossa revista A Verdade, sempre acompanhando o tema de capa, que eu espero que vocês gostem. É uma matéria completa, uma revista que traz todas as informações sobre o que acontece no nosso país e uma revista que não tem censura. Uma revista que conta tudo da notícia. Ela não é parcial, ela é completa, exatamente para que você tenha a verdade na sua casa. Tá certo? Revista A Verdade à sua disposição já a partir de amanhã. A todos, meu muito obrigado, meu carinho, meu agradecimento. Na próxima semana, 21h30, eu estou de volta aqui, mas o Jornal da Noite está sempre à noite, a partir das 21h, 21h30, aqui à espera de vocês com as notícias, as informações, o balanço de tudo que acontece nas cidades, nos estados, no Brasil e de resto no mundo. A todos, grande abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser.